Bom dia a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui no na live sobre revisão de audiolivros com a Ananda Andrade e a Tatiana Yoshizumi. Estou falando certo? Yoshizumi? Perfeito. Um momento, tem mais gente entrando aqui, eu vou deixar essas pessoas entrarem. Ok. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença. Fico muito feliz de ver tanta gente ao vivo num sábado de manhã. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. E se vocês quiserem, podem se apresentar no chat, falam de onde vocês estão assistindo. É sempre muito legal ver de quais lugares do Brasil e do mundo as pessoas estão, né, se conectando conosco. E também podem falar qual é o interesse de vocês por audiolivro, né? Se é só curiosidade, se vocês pretendem trabalhar com audiolivros ou já estão trabalhando, então também é interessante saber quem está assistindo. Tem mais gente entrando aqui, um momento. Pronto. Então, eu vou começar a me apresentar brevemente. Aqui embaixo no meu vídeo diz que eu me chamo Helena Boschi. Isso não é meu nome, na verdade, eu sou Stephanie, e eu estou aqui pela Amanda Moura Editorial para mediar essa live. Eu sou professora e tradutora de alemão, e eu já acompanho a Amanda há quase 2 anos. Eu sou apoiadora também ali da Amanda Moura Editorial, participo ativamente do clube de leitura, que eu recomendo muito, um ótimo clube para quem trabalha com textos. E também já tive a honra de mediar alguns encontros do clube e algumas aulas também aqui da escola. E hoje estou muito feliz de estar aqui com a Ananda e a Tatiana para falar sobre a revisão de audiolivros. Mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, quero passar alguns recados sobre a live em si e também sobre os próximos eventos e cursos aqui da escola. Então, a live, o nosso encontro de hoje, tem uma duração prevista de 1h30, 1h40, então a gente vai ali até as 10h30, 10h40. E é muito importante, a live, ela está sendo gravada, e aí será depois disponibilizada no YouTube. Então, se vocês, por alguma razão, não querem aparecer na gravação, é só deixar a câmera e o microfone desligados. E se vocês querem fazer uma pergunta, um comentário, podem escrever no chat, que eu vou ficar monitorando o chat e aí eu repasso o comentário e a pergunta para as nossas convidadas. E momento, tem mais gente entrando aqui, coisa boa. E não sei se vocês já conhecem o canal de YouTube da Amanda Moura Editorial. Lá tem muitos vídeos, muitas lives, um conteúdo vasto sobre tradução, revisão, língua e linguagem. Então, é um prato cheio para os profissionais do texto. Recomendo muito que vocês deem uma olhada, se inscrevam no canal, assinam o sininho também para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E lá no canal, inclusive, já tem uma live, uma entrevista com a Tatiana sobre o Skilo, que é uma plataforma de livros, de audiolivros e de e-books, junto com a Teresa Castro. Né? Então, ali vocês podem, depois desse encontro aqui, podem ir lá e conferir essa live, que é ótimo para complementar o assunto de hoje. Eu vou colocar o link do canal de YouTube aqui no chat. Aí vocês já podem ir lá, acessar, se inscrever e explorar esse conteúdo maravilhoso que está ali gratuito para vocês. Importante também mencionar que este evento aqui, ele não vai ter certificado.
às vezes, para as aulas abertas, a gente emite certificado para quem é apoiador. Daqui a pouco vou falar também sobre o programa de apoio. Mas esse evento hoje não conta com certificado, porque, não é uma aula, né, é uma entrevista aqui, um bate-papo, então por isso que não vai ter certificado. E tem mais gente vindo, olha só que coisa boa. Então, bom dia para todo mundo que está chegando agora, muito obrigada por estarem aqui. Eu, sou Stephanie, estou dando alguns recados iniciais e aí já a gente vai entrar no nosso bate-papo sobre revisão de audiolivros com a Nanda e a Tatiana. Se você, né, está aqui agora no meio da live, viu que é um conteúdo ótimo, que a live promete, e você quer convidar mais algum colega para participar, tem que ser pelo Simpla. Então, as pessoas, como vocês fizeram, tem que se inscrever pelo Simpla. Então, vocês podem mandar o Simpla para a pessoa, para convidar a pessoa. E aí ela se inscreve lá, recebe o link da live por e-mail e aí pode também participar. Eu vou colocar o link também do Simpla aqui no chat, para vocês enviarem para os colegas, convidar mais alguém, divulgar mais um pouquinho essa live, para a gente ter um alcance ainda maior. Bom, e eu estava falando, né, sobre o programa de apoio, que muitas vezes quando a gente faz aula aberta, ou nas aulas abertas que a gente faz, os apoiadores recebem um certificado, e isso é só uma das muitas vantagens que os apoiadores da Amanda Moura Editorial têm. E, inclusive, é importante dizer que este evento e também todos os eventos abertos no YouTube da Amanda Moura Editorial são possíveis graças aos apoiadores, porque por meio de uma contribuição mensal ou anual, eles possibilitam ou viabilizam, né, financeiramente também esses eventos ao vivo e também outros eventos exclusivos para apoiadores. Então, a gente tem o clube de leitura, que eu já mencionei, a gente lê durante o ano 6 livros voltados para profissionais do texto, são alguns livros técnicos, alguns livros de ficção, e é um clube de leitura, clube de estudo, é muito enriquecedor, muito produtivo. E tem também várias aulas exclusivas. A gente já teve aulas sobre técnicas de tradução, tivemos recentemente uma oficina sobre direitos autorais, tivemos uma aula sobre análise do discurso, e isso tudo fica gravado, também os encontros do clube de leitura, as aulas exclusivas, fica tudo gravado. Então, se você se torna apoiador agora, você tem acesso a todo esse conteúdo e tudo que está por vir, que vai vir muita coisa boa. E o apoio mensal é R$ 20 por mês e anual é R$ 200. Só que estamos agora com uma promoção, então até o dia 10 de dezembro o apoio anual fica por R$ 170. Então, oportunidade única para se tornar apoiador e aproveitar dessa quantidade de ótimo conteúdo para profissionais do texto. Eu vou colocar também aqui o link para você se tornar um apoiador no chat, e aí vocês podem dar uma olhada ali no site e também tem outros benefícios além dos que eu já mencionei. Então, vocês podem dar uma olhada ali, ler todos os benefícios e aproveitar do desconto. E, falando em desconto, tem ainda também vários cursos da AME, da Amanda Moura Editorial, que ainda estão com desconto de Black Friday. Então, vão lá no website da AME, e aí vocês vão ver que tem alguns cursos que ainda estão com desconto. E tem alguns cursos que estão com as inscrições abertas. A gente tem, em janeiro, agora vai ter, a partir de janeiro, vai ter o curso Desvendando as Cat Tools, com a Ana Júlia Perrotti Garcia.
Este é um curso em que os alunos vão aprender os fundamentos de 4 CAT tools, que é o SmartCAT, o MageCAT, o WordFast Classic e o MemoQ, que são ferramentas, são programas que ajudam na tradução, né? São ferramentas, na verdade, que permitem o aumento da produtividade, a criação de glossários, memórias de tradução e facilitam também a padronização e a uniformização do arquivo. Então, essas são ótimas ferramentas para melhorar e facilitar o trabalho de tradutores, mas também de revisores, que atuam ou talvez queiram atuar na pós-edição de tradução automática. Eu uso o Cat Tool e ajuda muito depois de um tempo que a gente fica alimentando ali a memória de tradução, o glossário, depois de um tempo as traduções ficam cada vez mais rápidas, realmente ajuda demais na produtividade. Vou colocar o link aqui para o curso, e aí vocês podem ver mais informações, a descrição mais detalhada do curso. E ainda também estão abertas as inscrições para o curso de tradução editorial e literária, inglês-português. Este curso é dado pela Amanda, e é um curso que tem 7 aulas gravadas, que já estão disponíveis, e 3 aulas ao vivo, que vão acontecer em janeiro. E nesses encontros ao vivo serão trabalhadas a tradução de 2 textos, uma de ficção e uma de não ficção, e essas traduções serão publicadas em formato e-book, sem fins lucrativos. Este curso ele está na sua segunda edição. Teve uma primeira edição ano passado, cujo formato foi um pouquinho diferente, mas o conteúdo é o mesmo, e eu fiz esse curso ano passado e foi muito bom. É um curso ótimo para quem quer ingressar na área de tradução ou para quem talvez quer reciclar algumas coisas e trocar com colegas e praticar principalmente com o feedback personalizado. E é muito legal porque o curso oferece um equilíbrio, eu acho, bastante acertado entre teoria e prática. Então tem um pouco de teoria, tem sempre também bastante prática, com o feedback personalizado da Amanda, que ajuda muito e dá um norte muito grande. E também um outro destaque do curso é a abordagem do mercado editorial. Então, a Amanda dá bastante informação de como funciona o mercado editorial e quais são as práticas habituais do mercado, né? Que é muito bom, assim, para quem está ingressando, não conhece a área, são dicas de ouro mesmo, informações de ouro. Vou também colocar o link para esse curso aqui no chat. Bom, e já vou parar de falar e vou deixar nossas convidadas falarem, mas tenho mais um último aviso importante, que para a oficina de revisão de audiolivros, que a Ananda e a Tatiana vão dar em janeiro, a gente liberou um cupom de desconto para os participantes dessa live. Então, normalmente a oficina sai por R$ 440, mas temos 5 cupons de desconto, de um desconto de R$ 100, e então a oficina fica por R$ 340. Então, são 5 cupons somente para os participantes dessa live. Eu vou colocar também no chat aqui o link para inscrição na oficina e o cupom de desconto. O cupom de desconto, isso, o código do cupom está aqui no chat, então correm lá para não perder esta oportunidade. Bom, agora chega de recados, chega de avisos. Tem um último aviso para dar. Vamos entrar no bate-papo,
E eu tenho algumas perguntas preparadas que eu vou fazer ali para a Ananda e para a Tatiana, mas convido vocês também a fazerem perguntas, comentários, e vocês podem ou escrever no chat essas perguntas, comentários, ou como a gente está aqui no Meet, vocês podem também se manifestar verbalmente. E aí eu peço só que levantem a mão, né? Tem essa ferramenta aqui embaixo na barra de ferramentas, tem a mãozinha, vocês levantam a mão e aí eu chamo vocês para fazer a pergunta ou o comentário. Tudo certo? Bom, então, agora vamos lá. A Ananda e a Tatiana já estão ansiosas para finalmente falar. Todo mundo já quer que eu pare de falar. Então, Ananda e Tatiana, para começar, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho e contem também sobre um pouquinho sobre sua trajetória no mercado editorial em total, em geral, e também no trabalho com os audiolivros. Eu já ligo o microfone porque a pessoa que o nome começa com A é acostumada a começar pela ordem alfabética, né? Então, vamos lá. Bom, gente, eu sou a Ananda. A minha formação original é em ciências sociais, mas sempre estive muito próxima da literatura. Minhas pesquisas sempre foram voltadas para a literatura. E aí me tornei revisora, inicialmente muito na área acadêmica, fazendo revisão acadêmica de textos acadêmicos. Fiz o mestrado em antropologia social, agora estou finalizando o doutorado em antropologia social, com a pesquisa também em literatura sobre o trabalho da Octavia Butler. E o áudio acabou me encontrando a partir dessa experiência de revisão. Eu entrei no Esquilo e lá comecei a trabalhar com audiolivros. Entrei de gaiata no navio e estou há 2 anos e meio trabalhando com audiolivros, fazendo formações em audiodescrição, em produção editorial de audiolivros, sempre com o objetivo de melhorar o meu trabalho e o meu processo. E estou muito animada, muito grata também. 28 pessoas no sábado de manhã é bastante coisa, então muito grata pelo convite da Amanda, pela presença de vocês, e muito ansiosa para compartilhar sobre esses 2 anos e meio de trabalho com áudio. É algo muito novo, mas é algo que a gente vai trabalhando e se apaixonando cada vez mais. Então, acho que tem muita coisa para compartilhar. Nesse último ano, a gente trabalhou com títulos muito legais. A gente fez o Forrest Gump em audiolivro, sonorizado. A gente fez Flores para Algernon. Então, muito ansiosa para compartilhar essas experiências com vocês e também ouvir e trocar. É isso. Obrigada, gente. Que legal, muito obrigada. Eu também estou curiosíssima por essa live. Não sei nada, sou pouca coisa sobre audiolivro, então vai ser muito legal descobrir esta área. E você, Tatiana? É bom que eu e a Nanda a gente dá muito certo, né? Que ela começa com A, já começa falando. Meu nome começa com T, sempre sou a última. Mas eu sou a Tatiana, eu sou formada em tradução, fiz bacharelado em letras com habilitação de tradutor na Unesp. Mas durante a minha carreira eu trabalhei pouco com tradução, já entrei no mercado editorial. Então, eu trabalhei como editora assistente na Panini, que tem os álbuns de figurinha, muitos quadrinhos, né? Turma da Mônica, Marvel, DC, etc. E depois eu também trabalhei na Ciranda Cultural, que é bem conhecida pelos livros de literatura infantil, mas eu trabalhei no selo de clássicos da literatura.
Aí, durante a pandemia, eu saí de lá e fiz um curso sobre e-books, audiobooks e podcasts, porque eu estava muito no mundo dos podcasts, ouvindo loucamente. E eu também não sabia nada, né, do mercado digital, sempre trabalhei no mercado tradicional de impresso mesmo. E daí, eu conheci nesse curso, uma colega que trabalhava com revisão de audiobooks, eu fiquei muito interessada, assim, e ela acabou entrando no Esquilo antes de mim, depois ela me indicou, eu e a Nanda, a gente entrou no mesmo dia no Esquilo, então eu também trabalho com audiolivros há 2 anos e meio. Eu entrei como revisora mas agora eu sou analista, então eu fico muito mais coordenando todo o processo, né, e menos com a revisão. Mas, como a Nanda disse, o mundo dos audiolivros é encantador. A gente está muito animada com essa oficina. Quero reforçar o que a Nanda disse, de agradecer a Amanda Moura Editorial e também vocês, né, que estão aqui com a gente. Espero que vocês participem bastante, que vocês tragam dúvidas e contribuições. É um bate-papo mesmo. Exatamente, essa interação é sempre muito boa, né? E eu também agradeço demais a presença de vocês aqui e realmente 2 pessoas com muita experiência, né, nessa área, mercado editorial e audiolivros. E, para agora, na próxima pergunta, ela pode parecer até um pouco óbvia, mas como o audiolivro é relativamente novo, ou quer dizer, a gente falou um pouquinho antes que na verdade nem é tão novo, mas talvez não tão conhecido aqui no Brasil, né, e vem agora tendo mais destaque nos últimos anos. E aí eu queria saber de vocês, o que exatamente é um audiolivro? E também, por que que eu devo, adquirir um audiolivro? Por que que eu devo comprar ou escutar um audiolivro? Qual é a diferença ou a vantagem para um livro comum ou para um e-book? Bom, um audiolivro é um livro narrado, basicamente. E, assim, a gente estava conversando antes, né, que o audiolivro está muito em alta hoje em dia, mas que existe há muito tempo, né? Eu lembro que quando eu era criança eu escutei contos de fada que vinha numa fita cassete, depois tinha uns disquinhos, etc., que já eram um audiolivro, né? Que é uma pessoa lendo a história. Mas agora eu acho que o formato como ele é distribuído é um pouco diferente, a produção talvez seja um pouco diferente do que era antes. E eu acho que o diferencial entre você ouvir um audiolivro ou ler um livro é. Bom, depende. Vocês vão ouvir muita gente falando disso. Eu estava até conversando com a Ananda antes que a gente estava batendo as perguntas, que a gente vai falar muito depende. Então, depende muito se você é a pessoa que absorve melhor ouvindo do que lendo. Ou também a vantagem do audiolivro é que você consegue ouvir enquanto você está fazendo outras coisas. Então, enquanto você dirige, você consegue ouvir um audiolivro, né? Que você não conseguiria ler porque está dirigindo, ou enquanto está fazendo alguma outra tarefa. E eu acho que a imersão também é diferente da história, de você ouvir outra voz, né? Narrando, ou é diferente de você ler. Acho que depende, vai ser uma palavra que a gente vai utilizar muito hoje e ao longo do curso. Acho que pensando o audiolivro, e acho que é uma tendência de inovações, né? De olhar sempre para as coisas de uma forma dicotômica, livro e audiolivro. Não é porque a gente vai estar consumindo mais audiolivro que a gente vai parar de ler o livro impresso, que eu acho que é um pouco da questão do e-book e do livro físico também. Acho que é tudo muito importante, tudo tem seu valor, mas acho que a partir no momento atual, como a gente está nesse momento de pensar mais o modelo do audiolivro, a produção do audiolivro. A gente já tinha desde pequeno com as historinhas do Silvio Santos, da Xuxa, gravadas, mas hoje a gente está pensando muito mais em adaptação,
em pensar esse audiolivro como algo que não é igual ao original, mas que tem que ser adaptado, que tem que ser pensado, que tem uma metodologia, que tem uma forma de fazer. Inclusive, a gente estava conversando antes, hoje em dia a gente tem, inclusive, obras que são lançadas como audiolivros antes de serem lançadas como livros efetivamente, né? Então, acho que a importância, especialmente para quem é revisor, é acompanhar as mudanças do mercado e as oportunidades também. Que interessante. Isso eu já estava me perguntando, será que tem livro que sai diretamente como audiolivro? E, pelo que eu entendi, audiolivro não é só a pessoa lendo, né? O que quer dizer, pode ser só uma pessoa lendo o livro, mas tem muitas outras modalidades, digamos. Talvez vocês podem falar um pouquinho sobre, assim, a experiência que pode ser o audiolivro. Depende muito do gênero do livro. Então, normalmente, se ele é um livro de não ficção, é uma pessoa lendo, mais flat, assim, né? Mas se é um livro de ficção, daí tem inúmeras possibilidades. Pode ser só uma pessoa lendo, pode ser só uma pessoa lendo e modulando um pouco a voz dos personagens, e daí essa modulação pode ser mais, digamos, teatral, assim, né? Dela, sei lá, tem muitos dubladores que narram audiolivro e daí fazem as vozes dos personagens. Pode ser com mais de um narrador e daí cada um faz um personagem. Pode ter sonorização, então, tipo, sei lá, tem lá, tocou a campainha e tem um barulho de campainha. Pode ser com música, se for livro infantil, então mais ainda. Depende de muitos fatores, da escolha da editora, de como ela quer que seja o livro, depende também do contrato da editora com os detentores do direito do livro. Então, alguns, por exemplo, não permitem que faça uma sonorização, porque acham que já é uma adaptação do livro e não um audiolivro. Então, depende de inúmeros fatores e inúmeras escolhas. Acho que passa bastante pela escolha editorial e pelas limitações do que a gente pode e que não pode fazer a partir do contrato. Só para não esquecer, desculpa, o livro que eu citei, que saiu primeiro como audiolivro, é do Chico Felitti, chama Rainhas da Noite. Só para não esquecer, porque é uma boa dica. Tem um também do Guga Mafra, que eu acho que até saiu antes do livro do Chico Felitti. E depois ele também foi lançado como livro. O do Chico Felitti também foi lançado como livro, né? Que legal. Então é uma propõe uma outra experiência como livro, né? E como a gente vê que é uma mídia bem diferente. A Jaqueline levantou a mão, então antes de fazer a minha pergunta, vou passar a palavra para a Jaqueline. Pode falar, Jaqueline. Não estamos te ouvindo. Não. Agora sim. Agora sim? Bom dia, pessoal. Eu não sei se vocês vão falar sobre isso mais à frente, mas eu fiquei com uma dúvida quando a Tatiana começou a falar das vozes e tal. Eu fico muito curiosa para saber de quem são essas vozes do audiolivro. Como que são escolhidas essas vozes? São atores, dubladores? Como que é esse processo? Quem são essas pessoas? Bom, acho que... Obrigada pela pergunta, Jaqueline, acho que é muito relevante. Bom, no caso da dublagem, a gente sabe que tem que ser ator, né? Tem que ter registro. No caso do audiolivro, nós costumamos fazer teste de voz, que consiste em... Durante a preparação, a gente seleciona um trecho que tem bastante modulação, que tem pronúncia, para a gente já testar essa pessoa que vai narrar. Então,
a Tati até já falou que muitos dubladores, a gente já teve, sei lá, a voz da Priscila da TV Colosso, quem já passou dos 30 lembra dela. Então, a gente tem vozes famosas que são aproveitadas em alguns projetos, a gente tem os próprios autores narrando os seus livros, a gente tem celebridades narrando livros. Hoje em dia tem até um prêmio no Emmy, né, para melhor narração. Então, a gente tem muitas possibilidades. E também tem pessoas que estão se profissionalizando para narrar apenas audiolivros. Então, é um mercado que também está em expansão para essas pessoas. Geralmente tem dublador, mas nem todo dublador consegue narrar audiolivro, né? Porque é um processo bem diferente você fazer dublagem ou você fazer narração. Já respondendo a pergunta da Gabi, não precisa de uma formação específica. Você precisa ter uma boa voz e um bom entendimento do livro. Então tem bastante também radialista que narra, e jornalista até, mas não tem uma formação específica. E como a gente escolhe a voz? A gente manda uma breve descrição do personagem ou do narrador, né? Então, tipo, se é narrado em primeira pessoa, a gente pensa, tá, esse narrador, então, é um adolescente, é um adulto, é velhinho, e daí você não escolhe pela idade do narrador, mas sim pela idade aparente da voz, sabe? Porque, tipo, eu tenho voz de criança, eu sou adulta, mas a minha voz é de criança, então eu não narraria um livro eu não narraria nenhum livro, gente, mas uma pessoa com uma voz parecida com a minha não narraria um livro que o narrador é mais adulto ou mais velho. E daí, como a gente escolhe geralmente? Sabe quando você tá lendo o livro e daí você imagina uma voz na sua cabeça lendo? É mais ou menos desse jeito, tipo, nossa, eu imagino essa voz aqui mais madura, eu imagino essa voz mais jovial, mais animada, menos. Então, é um pouco assim, é do entendimento do livro, a partir do entendimento do livro, a gente escolhe o narrador ideal, assim. Durante... Sim, desculpa, Tati, durante a pré-produção, quando nós estamos fazendo, e aí eu acho que a gente vai falar mais disso em seguida, mas uma das etapas da pré-produção é a preparação para a gravação. E durante essa etapa a gente seleciona o teste de voz, faz essa breve descrição do personagem e a gente puxa características, traços da personalidade do personagem que podem influenciar nessa voz. Então, é uma pessoa tímida, é uma pessoa retraída, isso vai influenciar em como vai ser essa voz. Então, muitas vezes a gente tem narradoras que a gente ama a voz, que a voz é maravilhosa. Inclusive, ontem a gente viu isso, né? Tem uma narradora que ela narrou Eu, Robô pra gente recentemente e tem uma voz maravilhosa. Só que, no caso, o livro que a gente está produzindo para o ano que vem é um livro mais YA, a personagem tem 15 anos, então a gente teve que dizer não para essa narradora que a gente ama, porque a voz não encaixava. Então, tem todo esse processo para chegar no leitor, chegar um audiolivro que seja minimamente compatível com as vozes da nossa cabeça quando a gente está lendo o livro. Olha só que interessante. Vocês devem ter tipo um banco de vozes já, né? Acumulando ao longo do tempo. E foi perfeito que isso foi já enveredando para a minha próxima pergunta de como é o processo de produção de um audiolivro. Né? E como são as etapas e em que isso se diferencia da produção de um livro comum. Bom, a gente vai falar um pouco das etapas como a gente faz, só que é um pouco diferente de produtora para produtora. E ainda eu acho que não tem uma regra, sabe? Tipo, no mercado editorial tradicional, que é, né, as diferenças do livro físico e do e-book, meio que já é consolidado, né? Todas as etapas são consolidadas, assim, como é feito. No audiolivro, como é novo, ainda não. Então, a gente vai falar um pouco de como a gente faz e como uma parte do mercado faz, mas pode ser que algumas produtoras não tenham todas essas etapas ou tenham mais etapas do que a gente tem.
Eu também vou falar um pouco das etapas do audiolivro, pensando no audiolivro feito a partir de um livro, que é o mais comum. Isso que a gente falou dos audiolivros que são lançados antes, né? Sem ter um livro é um pouco mais incomum no mercado, assim, tipo, a gente consegue contar os exemplos, né? Então, eu acho que essa é a primeira diferença, que o audiolivro é feito a partir de um livro que já está pronto. Então, não vai ter a etapa de tradução, preparação de texto, revisão, porque o livro já está pronto. E daí a gente primeiro escolhe o livro. Como a produção do audiolivro é caro, geralmente as editoras escolhem livros apostas, assim, que já são livros muito conhecidos ou que elas acham que vai valer muito a pena. Aí a gente faz a preparação para a gravação. Eu vou enumerar aqui as etapas e depois a Ananda pode explicar melhor. Pode ser, Ananda? Aí a gente faz a preparação para a gravação. Daí, nessa preparação para a gravação, a gente já seleciona um trecho para fazer teste de voz, etc. Então, com o livro preparado para a gravação e com a voz escolhida, tem a gravação. Aí eles fazem uma edição dessa gravação, né? Porque às vezes o narrador erra uma parte, volta, então tem que editar tudo certinho. Aí vem pra gente esses áudios já editados. Daí a gente escuta e faz a revisão. Daí a Ananda pode falar um pouco também mais dessa parte. Aí a gente manda de volta para a produtora os erros. Daí eles fazem uma outra sessão com o narrador para corrigir todos esses erros e editam as partes que são de edição, né, não de narração. Daí volta, a gente bate tudo, daí eles fazem a masterização do áudio e basicamente isso, daí tá pronto. Acho que é até confuso, acho que pode soar confuso para quem já trabalha com revisão de texto, a gente falar de preparação, né? Preparação na nossa cabeça vem a preparação tradicional. No caso da preparação para a gravação, nós vamos identificar palavras estrangeiras para o guia de pronúncias. No caso da ficção, nós vamos identificar personagens, mapear quantas vozes nós precisamos, quais são essas vozes. No caso de não ficção, bem mais não ficção, mapear tabelas, fazer a adaptação dessa tabela para o áudio, tabelas, gráficos, imagens, se necessário, preparar um material complementar que vai acompanhar esse audiolivro com essas imagens ou tabelas. Então, é uma etapa em que a gente lê o texto inteiro, separa, identifica, adiciona uma abertura e um encerramento, que acho que a estrutura de um audiolivro pode variar bastante, mas sempre vai ter a abertura e o encerramento, identificando autor, tradutor, editora, enfim. E após a gente tem esse processo de revisão, em que a gente tem que se atentar bastante à pronúncia, ao ritmo de leitura, à entonação, à modulação. Então, tem esses pontos de atenção, e a gente vai reportar. Cada lugar reporta de um jeito, acho que a gente vai apresentar, inclusive, durante a oficina, essa forma de reportar. Então, acho importante destacar que a gente está falando bastante, muita teoria, mas durante a oficina nós também vamos ter prática. Nós encomendamos dois textinhos em áudio, de ficção e de não ficção, então a gente vai ter essa prática da preparação e da revisão, então a gente vai acompanhar todo esse processo junto com a turma, de ver mesmo esse audiobook
nascendo, no caso, no capítulo, né? Porque, enfim, não vai dar tempo revisar um audiobook inteiro, então acho importante destacar que durante a oficina a gente vai preparar junto, vai revisar junto, vai bater o que é subjetivo, o que aqui eu acho que tinha que modular, aqui eu acho que não era necessário, ou essa palavra eu marcaria para pronunciar mais abrasileirado. Não, aqui eu acho que é necessário a pronúncia mais próxima do original. Então, a gente vai ter toda essa discussão durante a oficina sobre as etapas, sobre as formas de fazer, que acho que a Tati falou algo que é muito importante, que é muito essencial. Não é algo padronizado, nem todo lugar faz assim, mas acho que na oficina a gente vai apresentar de uma forma mais ampla o que é objetivo, o que tem que ter, o que não pode passar, e o que é subjetivo e a gente pode discutir. Perfeito. Isso é sempre difícil, né, às vezes, de discernir a subjetividade da objetividade, e muito interessante ver quantas sutilezas tem. E então, na oficina, vocês vão preparar as pessoas tanto para a preparação para a gravação, quanto para a revisão, então pós-narração, né. E eu fiquei curiosa sobre a parte da preparação para a gravação, porque me parece ser um processo bastante criativo, né. E aí eu queria saber quantas pessoas tem envolvidas, nesse processo, e quem decide, assim, quem bate o martelo para dizer: "Ah, vai ser adaptado de qual jeito", né, porque é uma adaptação. E aí, como vocês falaram antes, tem bastante possibilidade de fazer de maneiras bem variadas. Então, quem decide? Sim, acho que é algo muito, muito importante que você levantou, porque é isso, a gente trabalha muito com a criatividade. Nossa, como é que eu vou fazer essa tabela se transformar num áudio? Ou sei lá, tem mensagem de Twitter sendo trocada, ou mensagem do celular. Teve uma vez que a gente colocou um bip, era um sonorizado, e aí a gente colocou um bip de mensagem. Então, como é que a gente traz para o áudio essas sutilezas, né? Então, acho que vai ser algo que a gente vai trazer bastante. Como a gente trabalha na nossa experiência? Nós temos 3 revisoras e a gente tem 3 etapas, né? Então, a gente tenta sempre, a Tati tenta sempre distribuir o trabalho para uma ficar com a preparação, e aí quem decide? A gente pode sugerir 1000 coisas, ser muito criativa. Quem decide é a editora. Então, essa preparação vai ser aprovada pela editora, vai bater não, o PDF da preparação, vai bater o guia de pronúncias e o guia de personagens, e o material complementar também. Então, a editora a palavra final é da editora, mas a gente tem essa liberdade para sugerir. E depois, no áudio também, se a gente, sei lá, por acaso encontra alguma coisinha que passou no texto, a gente vai bater com a editora se a gente segue o que está no texto, ou se faz uma correção, se faz uma alteração, tudo isso. A palavra final é da editora. Aqui, no nosso trabalho lá no Esquilo, a gente também trabalha com DP. Quando é DP, a gente tem um pouco mais de liberdade de discutir entre revisoras, equipe editorial, tomar uma decisão mais interna. Mas em coprodução, a decisão é sempre da editora. Assim, eu já perguntar o que significa DP. DP é Obrigada, Tati. domínio público, a Tati colocou aqui no chat. E deve ter também a questão orçamentária, né? Deve depender também do financiamento, né? Quanto dinheiro é disponível para a produção. E a Ariane tem uma pergunta aqui no chat. Ela perguntou: o narrador também faz essa preparação prévia, lendo o livro com antecedência para imaginar a maneira de narrar? O ideal seria que sim, que ele lesse antes, mas eu acho que não é o que acontece.
Eu acho que nem todo narrador lê antes, mas geralmente sempre tem alguém acompanhando a gravação, e essa pessoa conhece o livro e pode dirigir o narrador. Depende também do tempo da produção, né? Às vezes o narrador não tem tempo de ler todo o livro antes. Perfeito. Muito obrigada. Muito interessante todas essas etapas. E agora vou entrar num tema um pouquinho polêmico, o uso de inteligência artificial. Né, que a gente discute bastante a interferência, o uso, né, as implicações da inteligência artificial em geral na produção de livros, né? Agora tem o ChatGPT escrevendo livros, isso é livro, isso é produção autoral, o que é isso? E, né, mas acho que já se chegou num consenso que é uma ferramenta que está aí, que a gente vai talvez provavelmente usar cada vez mais, e aí queria ver como é que é o impacto da inteligência artificial na produção de audiolivros. Vocês trabalham de alguma forma com isso ou não, ou talvez imaginam trabalhar no futuro com inteligência artificial na produção de audiolivros? A gente produziu alguns audiolivros com inteligência artificial. A gente não está produzindo tantos porque tem toda a questão contratual, né? Então, de quem são os direitos da voz, etc. Isso está tudo nublado. Então a gente está, tipo, deu uma pausa. Mas a gente usa muito mais IA em audiolivro, né? Na narração. E é impressionantemente bom, assim, porque a primeira vez que eu ouvi falar de narração por IA, eu imaginei, sei lá, a Alexa falando, sabe? Vocês já ouviram a Alexa lendo livro, né? Mas não, é bem difícil de você conseguir separar se foi narrado por IA ou não. Tipo, tá evoluindo muito, muito, muito rápido. Esse ano se falou muito sobre IA no mercado editorial como um todo, né? Então a narração é muito boa e o impacto é que o custo é muito mais baixo e que a produção é muito mais rápida. Então a gente fez um livro, sei lá, de 200 páginas, dá para fazer em uma semana, assim. É muito, muito, muito rápido. E a voz é boa, evita alguns erros, tipo, não tem salto, não tem puxada de ar, essas coisas assim. Por outro lado, tem umas coisas que a gente tem que prestar mais atenção, como pausa, entonação, etc. Então, assim, tá entrando IA, mas ainda tá um pouco tímido, eu acho. E bem mais na narração mesmo, e não dispensa de forma alguma a revisão de áudio. Eu revisei alguns, acho que uns 6 livros narrados por IA, e eu acho que fica mais importante ainda ter essa preparação, porque às vezes tem um erro no original, o narrador está lendo e já grava com a opção da correção, e aí a gente só bate depois com a editora. O IA não vai fazer isso. O IA vai ler do jeito que está, não vai ter. Então, tem que ter uma preparação desse texto para a gravação muito mais atenciosa, muito mais marcada, porque, enfim, é uma máquina. E é isso que a Tati falou, não dispensa. A gente tem que ter muito mais atenção nas pausas, para não ficar aquela coisa nem muito corrida, nem muito mecânica. Então, é um recurso muito bom, acelera bastante, mas além dessas questões contratuais, acho que é muito necessária em alguma das etapas, especialmente na finalização desse livro, uma pessoa que vai, de fato, deixar esse conteúdo pronto para humanos também. Que interessante. Eu também acho, né, às vezes a gente pensa em IA e a gente pensa nessa voz mais ou menos mecânica, sem muita entonação, sem muita modulação de voz. Então,
até tô surpreendida também, porque eu penso: "Ah, isso talvez é uma coisa muito humana, né", por isso que talvez a gente pensa: "Ah, atores são muito bons para fazer a narração, porque eles podem trazer essa interpretação", mas pelo que vocês falam, a IA já está fazendo isso num nível bastante elevado, né. E, a Gabi perguntou aqui no chat, como arruma a questão da entonação com uma IA? A edição que arruma, né, então se, como vocês estão falando, né, se tem alguma falha, tem algum erro, como isso se arruma? E aí eu vou engatinar outra pergunta, vocês têm um programa específico que faz essa narração, um programa de inteligência artificial específico? Porque, assim, nós leigos, a gente fala inteligência artificial e a gente pensa agora diretamente no ChatGPT, mas, na verdade tem uma miríade de outros programas que trabalham com inteligência artificial, né, com agora também famoso com o caso do Jabuti, que o ilustrador usou inteligência artificial, que ele usou um programa específico. E aí queria também saber qual é a ferramenta, assim, que vocês usam. Sobre a pergunta do chat da Gabs, né? Eu acho que é com edição. A gente não fez nenhuma produção de ficção que tem que modular muito a voz. A gente fez de não ficção, então é uma leitura mais neutra. Então não teve entonação tipo de modulação. É mais, sei lá, tem que ler como ponto final e ele lê com uma pausa de vírgula, essas coisas assim. E daí eu acho que eles corrigiram com edição. Sobre um programa tipo ChatGPT, etc. A gente fez com o da Microsoft, né, Nanda? Chama Volio. Isso. E é pago, mas na época que saiu toda essa coisa de narração por IA, o Google estava anunciando, né, que tinha um programa, mas o do Google eu acho que não é tão natural, digamos assim. Dá para você perceber mais que é uma IA do que o da Microsoft. E tem os estúdios que já estão produzindo a própria inteligência artificial, então criando banco de vozes, desenvolvendo do zero e etc. Então eu acho que se você quiser testar, talvez essa do Google dê para fazer, porque é de graça, mas as outras são pagas. Perfeito. E essa, aí, né, você tocou um pouquinho, né, nesse assunto de direitos autorais e, né, de quem é a voz, você falou também sobre os bancos de vozes, né, e então quando a gente paga, né, como é que é essa situação, né, você paga um programa e aí, tá tranquilo em questão de direitos autorais? Então, Ou direito de voz? você paga uma licença, né? Na verdade. E daí eu acho que depende também de para quem você está pagando, que alguns estúdios estão produzindo a voz 100% de inteligência artificial, então não é tipo baseado na voz de alguém. E daí então não tem nenhuma pessoa por trás mesmo, é só quem desenvolveu, né? Mas é bem, tipo, eu nem sei explicar muito bem porque ainda não tem muito uma regra ou uma regulação. E vocês acham, se a gente, né, escuta agora sem saber o que é inteligência artificial, o que não é, se a gente escuta esses 2 livros, a gente vai perceber uma diferença ou não? Se você escuta muito audiolivro e presta muita atenção, você consegue. Se você, tipo, vai escutar, tipo, eu, sei lá, escutei 2 audiolivros na minha vida, daí pego um desse de IA, que é muito bem produzido, né? Porque também depende de todo o processo. Eu acho que não dá para perceber. A gente vai trazer alguns exemplos também na nossa oficina, para as pessoas verem. A gente pode fazer um quiz de o que é IA e o que não é. Mas é bem difícil de perceber se você não tem esse hábito de ouvir audiolivros, porque é uma pausa de vírgula aqui, uma reverberação acolá, é muito sutil mesmo. Uma pronúncia que às vezes é um pouco diferente, mas daí você pode ficar em dúvida, tá? Essa pronúncia tá assim porque é IA ou porque a pessoa pronuncia meio estranho, sabe?
Sim. É bem difícil, bem sutil, assim. Fascinante e assustador ao mesmo tempo. Uhum. E vocês acham que a IA pode substituir o narrador profissional? Que tem gente, né, que parecia aqui da live que estava se interessando também pela narração, então vocês, agora com o advento da IA, vocês ainda indicam né, para as pessoas se profissionalizarem, talvez como narrador, ou a IA já está aí para substituir esses profissionais? Depende. Assim, tá evoluindo muito rápido, né? Então pode ser que eu vou responder aqui e no ano que vem eu vou mudar totalmente a minha resposta. Eu acho que no presente, agora em 2023, que já tá acabando, começo de 2024, a IA pode sim substituir as vozes para não ficção, principalmente, mas para ficção, ainda mais quando a gente quiser um livro com mais vozes, mais complexo, eu acho que por enquanto não. Talvez daqui a algum tempo sim. Mas assim, dá para perceber as nuances se você escuta muito. Então, é difícil. Essa pergunta é muito difícil, não tenho uma resposta. E como a gente já viu no passado, né, com o desenvolvimento tecnológico, morrem algumas profissões, nascem outras, né, que a gente nem tem ideia ainda. E, bom, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho especificamente sobre a revisão de audiolivros, mas antes eu quero lembrar vocês que as inscrições para a oficina da Ananda e da Tatiana sobre revisão de audiolivros estão abertas. E a gente tem um cupom de desconto para os participantes dessa live. Então, o preço normal são R$ 440, mas quem está participando aqui vou colocar agora o cupom de desconto no chat, pode se inscrever aplicando o cupom e vai receber R$ 100 de desconto. E a gente tem 5 cupons, a gente só tem somente 5 cupons, talvez alguns já foram, porque eu já fiz esse mesmo aviso no início da live, então não espere para se inscrever e usar o cupom de desconto. Vou colocar o link para inscrição e o cupom novamente no chat. Aqui está, e porque vocês já estão vendo, né, que essa oficina é imperdível, vai ter várias coisas muito úteis e muito interessantes vão ser tratadas na oficina. Bom, e agora eu quero falar um pouco mais especificamente sobre a revisão. Vocês, né, já falaram bastante, mas quais exatamente são os procedimentos da revisão de um audiolivro, né? Então, vocês falaram, não, vocês recebem a narração, aí escuta, né? E aí né, vê o que funciona, que não funciona. E aí, talvez vocês possam detalhar um pouquinho mais o que exatamente o revisor faz e como ele dá o feedback, como isso funciona. Tá desligado teu microfone, Ananda. Desculpa, gente, eu estava falando bastante, estava mutada. Bom, só acho que tinha uma pergunta aqui no chat da Ariane, se existe algum aviso nos créditos quando é narrado por IA. Sim, a gente adiciona autonarrado na abertura e no encerramento e adiciona o nome da ferramenta. A gente coloca autonarrado por Volio, que é o nome dessa ferramenta que a Tati citou. Então, isso vai na abertura e no encerramento. Entrando nessa parte de revisão, eu não vou começar com depende, porque a gente já falou muito depende, mas depende. É um processo muito específico para cada tipo de produção. Então, por exemplo, se a gente vai ter uma revisão
que vai ser de um arquivo que vai ser sonorizado. Então, a gente faz essa primeira revisão do áudio. Gente, é sempre cotejo, sempre acompanhando o texto, sempre acompanhando essa preparação. Mas no caso de um arquivo sonorizado, a gente tem que ouvir uma segunda vez, conferir essas correções e conferir se nada saiu do lugar com a sonorização. Então, no caso desses arquivos sonorizados, a gente escuta 2 vezes. Mas nesse primeiro momento, a gente tem o recebimento dos arquivos. Então, olha, gente, tem que ser organizado, porque é um fluxo muito grande de arquivos. Cada lugar trabalha de um jeito, mas geralmente é por uma dessas plataformas que expira, então você tem que baixar, tem que conferir, tem que ter uma organização boa desses arquivos, do que é a primeira versão, do que é a final. Enfim, isso é algo muito importante. Mas durante a revisão, quando você está lá com os arquivos, como a Tati falou, cada lugar faz de um jeito. O jeito que a gente vai apresentar é por relatório de refação, que é um relatório que a gente faz via uma planilha no Excel, que a gente identifica o arquivo, o TC, que é o timecode, né? O tempo em que começa esse erro que você vai reportar, a página, o parágrafo, a linha, como está no áudio e como deveria ser, identificar o personagem, qual é a observação, então, qual foi o erro? Foi um erro de entonação, um erro de edição, alguma falha no áudio, um barulho de boca, barulho de fundo, enfim. Então, a gente vai pensar nessa consistência entre o original e o áudio gravado, a entonação, a ênfase, a dicção, pronúncia, o ritmo, a velocidade, os cortes no começo ou no fim das palavras, que aí é mais uma questão de edição, ruídos de fundo, puxada de ar, essa respiração, que vocês devem estar ouvindo muito, porque eu puxo bastante o ar, então não seria uma boa narradora. Então, a gente vai identificar todas essas coisas nesse processo da revisão. Também se o narrador hesitou ao narrar uma palavra, se os intervalos entre as palavras, frases, leituras de títulos e parágrafos estão sendo respeitados. Então, você vê que é bastante coisa que a gente vai sinalizar, né? A gente vai apresentar durante a oficina esse modelo de relatório que a gente produz, como vai identificar. Então, a gente costuma destacar em vermelho o que está errado, e identificar, fazer uma coluna de observação, um link de pronúncia, da pronúncia correta. Então, a gente também vai apresentar os sites confiáveis que a gente usa de pronúncia, essas fontes que você vai utilizar tanto na preparação, mas também na revisão. Então, você coloca nesse relatório, muito, muito raramente, uma palavra tão rara e tão difícil de encontrar, que você precisa, sei lá, gravar um áudio explicando como é essa pronúncia. Mas, geralmente, a gente tem um banco, e isso é interessante, né? A gente pode também ir formando o nosso banco de dados de pronúncias mais adequadas que a gente encontra. Então, eu quero uma pronúncia da palavra, uma pronúncia de DJ, mas eu não quero uma pronúncia tipo no inglês, tipo DJ, eu quero uma pronúncia mais abrasileirada. Então, você pode ir formando esse seu banco de pronúncias de palavras estrangeiras. Então, não necessariamente você vai ter um conhecimento daquela língua, mas você vai ter que pesquisar sobre... eu já fiz, por exemplo, um livro com pronúncias em alemão, e eu precisei pesquisar sobre essa pronúncia, precisei bater se aquilo era o mais adequado, se aquilo era
o mais próximo que poderia encontrar. Então, dá para a gente ir fazendo esse nosso banco de cada idioma, de cada idioma com o qual você está trabalhando. Que interessante. Então é um processo bem minucioso, né? E precisa ter um ouvido bem apurado e também um dom, assim, uma prática de descrição, né? De audiodescrição até. Porque as observações elas têm que estar lá no papel do escrito, né? Sim, e você me lembrou de falar uma coisa muito, muito importante, que essas observações servem para deixar o mais claro possível para o editor, para a produtora de áudio, para o narrador, para quem está acompanhando essa gravação, qual é a falha que aquele áudio apresentou. Então, você não vai falar, fazer uma pausa antes do vocativo, porque são termos que a gente que trabalha com texto tem esse conhecimento, mas quem trabalha com áudio não necessariamente vai entender, não necessariamente vai ter esse repertório, e aí vai demorar mais, o relatório vai voltar. Então, a gente tenta explicar sempre, no máximo em 3 linhas, qual é o problema daquele áudio, de uma forma muito clara. Então, esse exercício também de objetividade que é bem desafiador. É muito bem lembrado, né, que nem todo mundo sabe os jargões, né, de uma profissão. E eu tenho só mais uma pergunta relacionada à revisão, e aí eu vou também ler a pergunta do Vinícius aqui no chat, mas a revisão passa por... O audiolivro passa por quantas revisões? Depende. Mas eu acho que eu falei um pouquinho isso no início. Mas, por exemplo, um livro de não ficção, ele não vai ter sonorização, não vai ter trilha, não vai ter nenhum tipo de firula. Vai ser aquela narração mais flat, e você pode depois só bater as emendas, só ir no timecode, nesse tempo que você reportou no relatório, e bater se aquilo foi corrigido. Mas, se é algo ficção, que tem uma sonorização, você vai ter que ouvir tudo de novo, porque quando entra a trilha, é mais uma camada de áudio, e é uma camada de áudio que vai entrar em toda a faixa. Então, você vai ter que ouvir todinho, inteiro, para conferir se está tudo certo, tudo no lugar. E aí é outro tipo de atenção, né? Que você tem que seguir com cotejo, e conferir se o que você reportou foi corrigido, e se essa sonorização está batendo com o que acontece naquela cena, e se a sonorização não deslocou alguma palavra. Então, é complexo, depende. Então, se tem sonorização, então são os efeitos sonoros, né, que você tinha mencionado. Toque de campainha, essas coisas, ou talvez até música. Então, vem primeiramente a narração, vocês conferem a narração, e depois vem a narração com a sonorização, e aí isso passa por mais uma conferência. Né? Isso, no processo que a gente faz, né? Porque eu acho que alguns já devem vir direto inteiro pronto. Porque a gente faz em 2 etapas, porque daí eles colocam a sonorização em cima de um áudio que já está todo certinho. Que não vai ter mudança de texto, que a gente já pegou, se pulou ou não alguma frase e tal. Senão depois eles teriam que reajustar toda a sonorização, né? Então a gente faz desse jeito. E parece que fica mais fácil também para o revisor, porque aí ele pode primeiramente se concentrar no texto e depois nos efeitos sonoros. Sim. E o Vinícius, ele pergunta aqui no chat sobre os profissionais que estão envolvidos na produção de um audiolivro, né? Então ele pergunta, além de revisor, preparador, narrador e tradutor, quais outros profissionais estão envolvidos na produção de um audiolivro? Scriptwriter, content writer, transcritor, storyteller, copywriter e... algum profissional pouco conhecido, e o que vocês indicam de formação nessa linha? Me ajuda, Nanda. A gente tem
Pré-produção, então é a pessoa que vai fazer a preparação para a gravação. Aí a gente tem narrador, técnico de som, dependendo do livro, algum diretor de arte, assim, né, que vai fazer a direção da gravação. Aí a gente tem editor de áudio, se tiver música, pode envolver ou não algum compositor. Aí tem revisor, e é isso, né? E uma pessoa coordenando, um produtor editorial. Esqueci de alguém? Não esqueceu. Mas acho que não tem uma formação, específica, mas acho que todas essas áreas que você citou, áreas criativas, acho que são sempre bem-vindas, porque acho que a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas é um mercado em expansão e que ainda está se estruturando. E eu acho que tem bastante espaço para pessoas com outros backgrounds, outras formações, para somar nesse processo criativo, né? Então. Eu acho que também depende de qual profissional você quer ser, né? Do audiolivro. Se você quer ser editor de áudio, você tem que saber usar os programas para editar, para fazer todas as coisas mais técnicas, assim. Sim. Envolve várias áreas diferentes, né, na verdade. E o Renan, ele pergunta aqui sobre o tempo, né? Então, quanto tempo demora para produzir um audiolivro? O que é o tempo médio do recebimento do projeto até a entrega? Depende. Depende do tamanho do livro, depende da complexidade do livro, depende de muitas coisas. Das aprovações, né? Das aprovações. Mas, geralmente, um livro de umas 200 páginas demora, uns 3 meses? Desde que a gente pega o texto até finalizar. Mas depende, dá para fazer em menos tempo, só que é mais corrido, assim. Tem sempre um ou outro outlier, né? A gente passou 1 ano fazendo um audiolivro, que o narrador principal era uma pessoa com deficiência, com limitações cognitivas, então teve toda uma preocupação, um cuidado para não soar capacitista, para ficar um audiolivro dentro do que a editora esperava, do que seria mais adequado. Então, a gente passou um ano entre fazer vários testes com narradores, regravar trechos. Então, depende. E a Débora, ela pergunta, bem interessante, nesse processo de preparação do texto, tem algum tipo de adaptação para a oralidade? Então, vocês mudam, talvez, o texto para se adequar mais ao formato audiolivro. E ela também pergunta aproximações e diferenças entre a produção de audiolivros e podcast. Eu acho que eu posso responder a primeira parte da pergunta, e a Tati, que inclusive tem experiência com produção de podcasts, acho que ela é a pessoa mais adequada para responder a segunda parte. Mas nesse processo, sim, Débora, uma pergunta muito importante. Acho que cada lugar faz de um jeito, mas eu defendo que o audiolivro é um negócio novo. Que a gente tem sim que adaptar para a oralidade. Então, o jeito que a gente faz adaptando todas essas marcações do texto, que são muito texto, que não faz sentido na oralidade. Então, quando se fala no texto, abaixo você pode conferir, a gente troca para a seguir você pode conferir. Então, se fala acima, então a gente vai trocando, fazendo essas adaptações conforme você leu no capítulo anterior, conforme você ouviu, então a gente vai trocando essas marcações muito do texto e trazendo para a oralidade. Página também, né? Página. Na próxima página não faz nenhum sentido no áudio.
Mas, assim, também não é uma adaptação que a gente sai mudando tudo. A gente tenta mexer o menos possível no livro, né? Não é também, que eu acho que fica melhor falar assim no áudio. Tipo. Vocês fazem adaptações ao formato, né? Eu imagino também se vocês têm, por exemplo, uma narração com várias vozes, coisas como disse fulano, disse fulana, né, que identifica a pessoa que fala, ou vai saber, talvez já não precisa. Teoricamente não precisa, mas a gente deixa. Tipo, é assim, tudo o que faz 0 sentido no áudio a gente troca. Mas a gente procura manter o texto do livro, né? Porque o audiolivro é diferente, mas é um derivado do livro. E sempre aprovando com a editora. Isso, exatamente. Perfeito. E sobre as diferenças e aproximações da produção audiolivro e podcast, Tati? Eu trabalhei com uma revisão de podcast, eu acho que é bem incomum, assim, acho que não tem tanto um profissional que revisa podcast. O editor geralmente já revisa. Mas, assim, podcast depende também do tipo de podcast, mas eu acho que a maioria dos que a gente ouve hoje, eles precisam ter menos edição do que o audiolivro, no sentido de que o audiolivro, ele é construído a partir do livro, então a gente tem que fazer o cotejo. Tem que revisar o áudio lendo o livro. No podcast, não, porque ele não é produzido a partir de nenhum texto. Aí tem algumas coisas que a gente corrige no audiolivro e que a gente não corrige no podcast. Por exemplo, puxada de ar. No audiolivro, sempre que tem uma puxada de ar, que é quando, sabe, a pessoa vai começar a falar e faz... A gente corta. No podcast, não, porque é uma coisa natural da fala. Então, ia ficar uma coisa muito mecânica se a gente cortasse todas essas coisas, assim. Sei lá, de repetição de trechos, alguma coisa assim. No livro, às vezes tem, a gente sempre tem que cortar, e daí a gente consegue pegar mais fácil porque a gente está acompanhando com o texto. O podcast não tem texto, então você, às vezes, sei lá, a pessoa que foi editar deixou 2 vezes uma frase. E daí você tem que prestar muito mais atenção só no áudio, porque você não vai conseguir ler e assim, não, tá repetido, você tem que ouvir. E às vezes é difícil, porque eu peguei uma vez um podcast que repetiu um bloco inteiro. Então, se você não tá prestando muita atenção, não foi uma repetição de uma frase que você acabou de ouvir, sabe? Foi de um bloco. Então, às vezes pode passar batido. Então, são outros tipos de atenção. Mas depende muito do podcast, né? Hoje em dia também tem as nomenclaturas, então tem, sei lá, o podcast que é um audiodrama, e daí é muito mais parecido com um audiolivro do que com um podcast de entrevista, por exemplo. E daí, sim, você vai ter que cortar a respiração, porque é um audiodrama. Então, gente, desculpa, a gente fala tanto depende, mas é porque é difícil falar generalizado, porque não é generalizado, vai depender muito do que a pessoa para quem você está trabalhando quer e do tipo de mídia. Então, podcast também tem mesa-cast, tem podcast que é mais audiodrama, tem os mais jornalísticos, e daí você pode cortar mais também as inspirações. Roteirizado, né? Roteirizado. Uhum. Mas esse depende a beleza, né, na verdade, porque tem tantas possibilidades. Mostra quantas possibilidades tem e que isso não se limita a só um formato. Eu vou passar a palavra para a Jaqueline e aí depois eu quero pegar o gancho da Gabi e falar mais um pouco sobre o mercado de trabalho. Pode falar, Jaqueline. Gente, eu fiquei com dúvida em relação a sotaques, que o Brasil é muito grande, tem muitos sotaques. Como que vocês trabalham com isso? Como que vocês escolhem os sotaques? Como que é isso? Eu acho que ainda está muito concentrado no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente trabalha muito com... Sabe o sotaque Globo? De jornalista? É mais ou menos isso, assim. Sei. Por enquanto. Mas eu acho que, dependendo do livro, eles já estão começando a abrir mais para outros sotaques. Mas depende também dos estúdios que tem nos lugares, se a pessoa tem um espaço para gravar, se ela consegue se deslocar, da parte também mais prática, assim, né?
e do livro. Eu acho que não faz muito sentido, se o livro se passa na Bahia, ter um narrador Globo, sotaque Rio-São Paulo. Mas aí também é a editora, né, que escolhe. A gente pode até palpitar. E eu, inclusive, sobre isso de sotaque neutro, eu sou cearense, então eu tenho horror a isso de sotaque neutro. Então, a gente pode dar o nosso pitaco, porque durante esse processo de preparação, a gente lê, a gente faz um mapeamento, a gente palpita, né? Mas a decisão final é da editora. Nem sempre a gente fica contente, né? Mas coisas da vida. Obrigada, gente. Ótima pergunta. E esse de sotaque neutro realmente, na verdade, não existe, né? Só existe o sotaque com que a maioria da população está mais acostumada. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho do audiolivro, né? Como é que são as possibilidades? É um mercado que oferece bastante trabalho ou não? O mercado de audiolivros está em expansão, né? Tanto no Brasil como no mundo. Então, no Brasil, por exemplo, esse ano chegou a Audible, que é a parte de audiolivros da Amazon, né? Que todo mundo estava esperando há muito tempo, finalmente chegou. Lá fora a gente já está vendo que em alguns países o Spotify tá abrindo para o mercado de audiolivro. Então, o mercado de audiolivro está expandindo. É a única parte do mercado editorial que cresce, né, proporcionalmente 2 dígitos por ano. Então, é um mercado que tem muitas possibilidades. Ao mesmo tempo, é um mercado pequeno. Então, se você pensa em números, não é que tem trocentas mil oportunidades de trabalho, mas também quase não tem profissional, porque não é uma área que tem cursos voltados e está começando agora. Então, tem bastante possibilidade, ainda mais se você começa a se especializar, né? Porque é difícil achar profissionais especializados para trabalhar. Tanto é que esses dias eu vi uma vaga para freelancer de revisão de audiolivro e a empresa, inclusive, oferecia treinamento. Que interessante. E a Gabi pergunta também especificamente, né, como conseguir trabalhos de revisão nessa área, né? Então você falou já que é uma coisa importante é se especializar, então fazer a oficina, né? Janeiro com a Nanda e a Tatiana. E que mais? Como se pode fazer para conseguir trabalho? Acho que a gente vai discutir bastante isso também, mas tem as produtoras, tem esses players que fazem produção direto também, mas acho que, como está nesse momento de estruturação, tem muita... O que tem muito é freela, né? Então, acho que a gente pode discutir durante a oficina esses players que estão surgindo, como a Audible chegando no Brasil impacta o mercado, e também networking, o quanto essas feiras bienais, o quanto de uns anos para cá a gente tem de mesas, de discussões sobre audiolivros, sobre produção de audiolivros, sobre o mercado em si, e é um lugar onde você vai e você consegue encontrar, sei lá, as pessoas da Bookward áudio, as pessoas da Audible, as pessoas do Esquilo. Então, acho que a gente pode falar um pouco sobre networking, sobre esses espaços do mercado editorial, que eu acho que muitos de vocês até já frequentam, mas talvez não voltado para o áudio. Perfeito. E ainda mais falando sobre a atuação profissional, e agora vou indo um pouquinho mais para a oficina de vocês. Então, vocês descreveram o processo, que é um processo bastante minucioso, enfim, mas por que é tão importante de fazer uma oficina, de se preparar para ser revisor de audiolivro?
Eu vou começar, então. A pessoa que começa com A sempre, sempre vai na frente. Acho que a Tati já citou isso sobre o mercado editorial, sobre os audiolivros estarem crescendo mais de 2 dígitos ao ano já há bastante tempo. Então é algo que está se expandindo, a gente sabe, especialmente pós-pandemia, o consumo de entretenimento em áudio é algo que vem crescendo bastante. O mercado está acordando para isso, e acho que, inclusive, pensando essa negociação com editoras, essas limitações contratuais, porque é algo tão novo que muitas editoras, sei lá, têm o direito para publicar o livro, mas não tem o direito para produzir o audiolivro. Se a gente for observar, isso tá mudando. O livro da Britney chegou junto com o audiolivro. Então, acho que o mercado tá avançando e está se voltando cada vez mais para o áudio. A gente anda falando muito de IA, né? Sobre esse receio, mas eu vejo como uma ferramenta, como algo que a gente tem que conhecer, tem que conhecer, tem que ir se atualizando para atuar, para seguir atuando nesse mercado. Então, gente, audiolivro é um negócio mágico, encantador, e, além de tudo, é algo que tá se expandindo. Então, acho que pensando carreira, pensando futuro, é algo que é importante da gente olhar. Isso. E se você souber já as nuances, né, da preparação e da revisão do audiolivro, você já sai na frente de um monte de gente, principalmente nesse começo de mercado, né? Perfeito, é exatamente o que eu estava pensando, né? Como ainda tem pouca formação também, então quem fizer a oficina já tem uma vantagem. E o Renan perguntou aqui qual é a faixa salarial de um revisor de audiolivros, né? Diz, eu sei que é um tópico sensível, mas o que mais ou menos ganha um revisor de audiolivros? Eu acho que é um pouco como todo o mercado editorial, sabe? Se você pergunta a faixa salarial de qualquer tipo de tradutor, tem tradutor que cobra, sei lá, R$15 a lauda e tem tradutor que cobra 40. O audiolivro também é um pouco assim, tem um intervalo gigantesco, e tem também a diferença de que alguns lugares pagam, principalmente a editora, paga por lauda para tradução, e alguns lugares pagam por hora, que para mim faz muito mais sentido. Mas, né? Então tem, sei lá, eu já vi gente que paga R$3,50 a lauda para revisão de áudio, já vi gente que paga R$80 a hora, gente que cobra R$200 a hora, meio que é um pouco difícil responder essa pergunta. Depende, né, do mercado editorial em geral, ou do mercado de audiolivros. E esse preço, esse pagamento por hora é por hora de audiolivro ou por hora trabalhada? Hora de audiolivro. Sempre fala hora finalizada. Ah, tá. Perfeito. Daí, geralmente, você leva o dobro, dependendo da complexidade. Então, se você tem 1 hora, você demora mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia para revisar, dependendo até mais. Uhum. Perfeito. E a lauda, né, a gente calcula por caracteres, a Maria Rodrigues pergunta aqui, né? Então depende, geralmente acho que no mercado editorial é 2.100 caracteres, né? Isso. Isso. Geralmente 2.100 com espaço. Mas aí depende da editora também. Tem algumas que fazem 1.250, 1.800, mas geralmente é 2.100. Então, no orçamento tem que sempre especificar o número de caracteres. Isso. E agora, para finalizar, que a gente já estamos encaminhando para o final do nosso papo super gostoso, super interessante, eu queria que vocês contam um pouco sobre a oficina que vocês vão dar em janeiro, qual é a programação, qual é a organização, o que tem, né? Vocês já falaram que tem prática, então como é que vai ser a oficina?
Bom, eu começo agora, vai. Nanda sempre começa, coitada, a letra A. A gente, vão ser 4 aulas, a gente dividiu em 4 grandes temas, então a primeira a gente vai fazer uma introdução falar um pouquinho sobre audiolivro, um pouquinho sobre as etapas, etc. A segunda vai ser muito focada na preparação para a gravação, a terceira na revisão, e na última a gente vai falar bastante sobre mercado, sobre como entrar, como tá indo, e etc. E vai ser uma oficina muito prática. Então, como a Nanda já deu spoiler, a gente está preparando os exercícios, então a gente vai mostrar como faz a preparação para a gravação, vai ter lição de casa para as pessoas fazerem uma preparação para a gravação, fazerem uma revisão, mostrar bem na prática como é o trabalho. E também a gente vai tentar abordar algumas partes como IA, então a gente vai trazer um outro exemplo para vocês verem como é a voz, como fica o resultado, tudo bem prático. E é isso, né? Isso, e acho que é importante dizer também que nós vamos apresentar os documentos de trabalho, papéis de trabalho, a gente vai mostrar como faz um relatório, a gente vai mostrar como faz um guia, sugestões de preparação. Então, a gente também vai fazer a preparação e a revisão desses áudios. Então, a gente também vai ter exercício de casa e vai debater com vocês, vai conversar sobre esses documentos de trabalho. Então, vai ser uma oficina em que vocês vão sair com recursos, com os documentos de trabalho para já ir atrás de um freela, de formar um portfólio mesmo. Acho que essa é a nossa intenção. A gente vai mostrar também os sites que a gente usa, então qual site a gente usa para fazer o guia de pronúncias, a gente vai usar os programas que a gente usa, como a gente gosta, né? O programa que a gente gosta de usar para fazer a revisão de áudio, todas essas coisas. Uau, então uma oficina realmente bem completa. E tudo isso em só 4 encontros, né? 8 horas de oficina. Uau, realmente é uma preparação 360 para a revisão de audiolivros. Muito legal. E então, só lembrando, essa oficina ela vai acontecer nos dias 9, 16, 23 e 30 de janeiro. São terças-feiras, né? E vai ser sempre das 19 a 21 horas, são 4 aulas de 2 horas cada. E essa oficina, então, ela na verdade agora ela tem 2 descontos, né? O preço normal dela é R$590. Agora ela está com o desconto do Black Friday até o dia 10 de dezembro, então até amanhã, que aí fica por R$440. E para os participantes dessa live, a gente tem ainda 2 cupons de desconto disponíveis, com o desconto de R$100 em cima do desconto do Black Friday. Então, vou colocar aqui de novo no chat, né? A gente tinha 5 no início da live, agora só tem mais 2, então correm lá para pegar o desconto de mais R$100. Então, essa oficina completíssima, maravilhosa, vai sair só por R$340. Não é nada, né? Então, muito obrigada, Ananda e Tatiana. Foi super interessante. Então, eu adorei de poder entrar um pouquinho nesse universo do audiolivro. Eu sempre era apaixonada por audiolivro, mas agora saber mais sobre os bastidores, a produção e vendo também, né, todo o cuidado que se tem, todas as minúcias, as sutilezas que envolvem isso aí, é sempre maravilhoso, assim, de descobrir novos universos, né, e também novas oportunidades de trabalho. A gente fica muito reclamando, as pessoas não leem mais livro, o mercado editorial tá encolhendo, né, mas é muito legal ver, né, e ver que tem essa área que está em expansão, que tá vindo com tudo e que tem oportunidades de trabalho também para nós profissionais do texto. Então, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu
Agradeço demais a presença de vocês aqui, foi muito bom. Eu quero só reforçar o agradecimento. Foi muito bom começar a conversar sobre esse universo apaixonante dos audiolivros e espero reencontrar vocês na nossa oficina. Eu também quero agradecer, né? Agradecer a Amanda Moura Editorial pela oportunidade da gente dar essa oficina, compartilhar um pouco, né, do que a gente sabe. Quero agradecer a todos vocês que participaram da live, que ficaram aqui ouvindo a gente falar. Agradecer as perguntas, que foram muito construtivas, assim. E espero que vocês façam a oficina. Daí a gente se vê lá e conversa muito mais sobre todos os dependes. Também pedir desculpa pelos dependes, gente. Mas é isso. É isso. Não, é maravilhoso os dependes, né? São as possibilidades. E ó, já tem um aluno confirmado aqui. O Renan já comprou o seu, né? Já comprou a oficina, já vai participar. E a Débora, ela pergunta se vocês estão nas redes sociais. Sim. Gente, eu vou postar o meu LinkedIn aqui. Vamos conversar. Deixa eu achar aqui. Perfeito. Boa, também vou deixar aqui o meu LinkedIn. Isso, e a Stephanie aparece pelo papo. O papo foi ótimo. Juliana também, obrigada pela palestra. A Ariane disse que foi muito interessante. E a Stephanie também falou que o audiolivro é apaixonante. Muito gente, legal. A gente é muito suspeita, né? Eu e a Nanda, que a gente trabalha com isso, mas a gente ama muito. Não só o audiolivro, mas todo o universo de áudio, tipo podcast, audiodrama, todas as coisas. Não, e a gente sente isso, né? Isso que é apaixonante também, é contagiante, né? Se a pessoa tem paixão porque faz, aí isso contagia também os outros e cria mais interesse pela área. Então, a Tatiana já colocou o LinkedIn dela aqui. Só um instante, gente. Sem problema. Eu vou também agradecer. Eu vou achar o da Nanda, gente, daí eu também coloco o link dela aqui. Obrigada, Tati. Então, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui até o final. 23 pessoas num sábado de manhã, é muito legal. Muito obrigada pelo interesse, pela participação e a gente espera ver vocês na oficina em janeiro. Então, aqui também está o LinkedIn da Ananda, então se conectam por lá. E, mais uma vez, muito obrigada. Desejo mais um ótimo final de semana para vocês. Ótimo fim do ano e até janeiro. Até, gente. Tchau, obrigada, gente. Stephanie, Obrigada. também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.